Adorando a imagem. Esse é o tema de hoje do nosso guia de estudo que já está chegando ao final. Alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Um guia sistemático para a gente aprender sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, né? A lição da escola sabatina, que a gente chama aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então seja bem-vindo a mais um estudo. Hoje, segunda-feira, e vamos ver aqui o que é que esse tema traz para a gente de aprendizado espiritual, inclusive para a gente entender melhor a profecia, tá bom? Então fica comigo até o final. Como eu sempre digo, vale a pena demais, porque vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Passar aqui os slides para você ver, sempre dando um alô, mandando uma mensagem para você que acompanha, que participa aqui do canal. Marcos Roberto, que está sempre acompanhando, ele colocou aqui: eu estou aprendendo muito com você, Jardel, parabéns, Deus continue abençoando sua vida sempre, abraço, amém, Deus seja louvado por isso, meu amigo. Fico feliz por esse feedback, em ver que está sendo útil, né? Deus seja louvado. A Nath Cavalcante, com seu esposo lá na Ilha do Amor, né? Sempre aqui também, bom dia, Nath. Ela coloca aqui: bom dia, meus irmãos, eu oro por vocês e vocês oram por mim, Nath e família. É isso aí, a oração intercessória tem poder. E a Maria José Bezerra, obrigado, Maria, pelas orações, né? Por mim, por minha família. Graças a Deus a gente está melhorando e logo, logo a gente vai estar 100%. Que Deus abençoe vocês, obrigado pela presença aqui, pela companhia, tá bom? Então vamos lá, hoje segunda, a gente está estudando aqui o tema Precursores dos Eventos Finais. É o tema dessa semana, que é a 12ª lição. Só falta mais uma pro trimestre acabar. Inclusive, eu já peguei a minha nova. Se você não pegou, ó, tá aqui, ó. O próximo tema, ó, a gente vai estudar. Vou falar, não vou falar agora não, se você não sabe, né? Tema muito bacana. Já peguei aqui a minha. Vai ser o estudo de julho, agosto e setembro, né? Depois eu mostro com mais detalhes para vocês, porque só o spoilerzinho aqui para você saber que o guia novo aqui, maravilhoso, ó. Todo colorido, todo novinho aqui, tá bom? Então vamos lá. Hoje, 16 de junho, ver o que é que tem reservado pra gente aqui. Eu peguei aqui do professor Gilberto Brasiliano, do Lição Fácil, né, que é um estudo muito interessante. Ele faz uma introdução e coloca o seguinte: é uma imagem para ser adorada. A gente vai falar sobre o rei Nabucodonosor, o sonho do rei Nabucodonosor, né? Se você não pegou a introdução da semana, do estudo da semana, sábado eu falei, e ontem a gente fez o estudo de domingo. Tá aqui no card, na descrição, nos comentários. Então pega o link aí, dá uma assistida para você ficar entendendo a sequência lógica do estudo, tá bom? Então a gente sabe que o rei teve o sonho, se esqueceu, ninguém sabia, ele chamou os reis, chamou todo mundo, ninguém soube de nada, mandou matar todo mundo. Daniel chega ali, né, sem saber de nada, quase ia pra morte, e aí ele fala: não, pera aí, eu não tô sabendo de nada. Pediu pra ir conversar com o rei, pediu um dia pra Deus falar com ele, e aí Deus revelou, e ele foi lá e mostrou o sonho a Nabucodonosor. Mas o rei, vamos ver o que é que aconteceu, né? O sonho que o rei esquecera foi revelado a Daniel e dada a sua interpretação, né? E se mostrou um milagre diante de todos. O rei Nabucodonosor reconheceu o Deus de Daniel como o Deus dos deuses e encheu Daniel de presentes, reconhecendo sua sabedoria. Então, no primeiro momento, o rei até entende a grandiosidade, a grandeza, a soberania de Deus, né? Mas depois a gente vai ver que o tiro sai pela culatra, né? A arrogância, a prepotência, a autossuficiência dele faz ele voltar para os maus hábitos, para se achar o todo-poderoso, né? Ellen White escreve aqui Meditações Matinais, lá no ano de 2002, né? Página 176, foi publicada em 2002, coloca o seguinte: o extraordinário sonho de Nabucodonosor causou uma acentuada mudança em suas ideias e opiniões, e por algum tempo ele foi influenciado pelo temor de Deus. Então a gente vê até que ele foi sempre um rei de altos e baixos ali, né? Uma hora acreditava, temia, depois voltava, uma briga, um conflito, e a gente vai ver que talvez a gente seja uma grande surpresa a gente encontrar com esse rei aqui, lá no céu, né? Que a Bíblia traz assim histórias sobre ele, realmente de altos e baixos, né? Após ter se desfeito a primeira impressão, que foi essa, né, de temor, ele aí mudou a casaca, né? Pensou ele apenas em sua própria grandeza e em sua própria honra. Ele deu um jeitinho de se rebelar, e a gente vai ver aqui no guia de hoje, no estudo de hoje, uma semelhança, um paralelo escatológico, falando do futuro, falando de Lúcifer, né, e falando do que vai acontecer também no tempo do fim, né? Então aqui a introdução do guia eu coloquei até aqui para você ver, e logo em seguida vem a pergunta, né? Ó, adorando a imagem, está aqui no guia: por mais leal que o rei tivesse sido a Daniel e ao seu Deus, porque havia ficado impressionado com a revelação do mistério, como está em Daniel 2, 46 a 48, isso não durou muito tempo, né? Tem muita gente que infelizmente é assim, como eu falei na lição anterior aqui. Tem gente que só busca a Deus quando está no perrengue, na dificuldade, né? E aí depois que passa o momento, esquece de Deus.
E essa foi a postura do rei, né? Ficou ali impressionado, meu Deus, que é isso? Resolveu, viu a grandiosidade, o poder, um milagre, e depois, passa o tempinho, fala que brasileiro tem memória curta, que o ser humano tem memória curta, é por isso, né? Quando o aperto passa, aí vem a desobediência, a iniquidade, né? A idolatria, a traição ao que Deus pede, né? Que a gente fique atento para não agir assim, porque é a pior coisa que o ser humano pode fazer com Deus, né? Essa traição, mesmo ele mostrando a sua benevolência, a sua graça, a sua misericórdia, né? O seu amor. Então, que a gente possa cuidar dos nossos atos, dos nossos hábitos, né? Então a pergunta 2 está aqui, leia Daniel 3, do verso 1 ao 12, né? E aí fala, a estátua era toda de ouro e o rei exigiu que ela fosse adorada. Qual é a relevância desses fatos? Então a gente viu que o rei recebeu o sonho, viu tudo, mas ele aí decidiu se rebelar. Decidiu fazer uma estátua diferente, achando, né? Como ele era pagão e a galera adorava objetos, estátuas, ele achou que era a estátua que ia fazer o reino dele ia ser destruído. Imagine, né? O paganismo, né? A mente turva. Ele achou que a estátua que definiria o destino da nação. E ele aí pensa a asneira, né? A besteira. Ah, você sabe de uma, não vou fazer a cabeça de ouro, né? Já que a estátua era toda dividida e eu ia cair pela de prata, pela de bronze, né, pelo império que vinha depois, eu vou fazer uma estátua toda de ouro que representa eu e eu vou durar para sempre. Acabou. Então ele achou que ia solucionar, ia mudar os desígnios de Deus. E muitas vezes a gente age assim também, né? Querendo ser mais que Deus, querendo resolver com nossas próprias forças, né? E aí a Bíblia fala, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É ele que manda, é ele que controla tudo, né? Então, o rei aí faz a estátua toda de ouro e ainda, além disso, manda adorar a estátua. Ou seja, tira a adoração ao Deus que revelou o sonho dele. Imagina, né? A afronta, o tamanho da afronta. Vamos ver aqui o que é que tá no texto, ó. Então aqui é grande, né? Vou ler rapidinho aqui. Daniel 3, do verso 1 ao 12. Dá um pause, lê na sua Bíblia para você responder, tá bom? Então o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E a ergueu na planície de Durá, né? O Dura, na província da Babilônia, né? Então ergueu, esse termo aqui a gente vai estudar daqui a pouquinho, né? Mesmo termo quando o diabo quer se erguer acima do Altíssimo, né? Verso 2 aqui fala, depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Aqui lembra já aqui, né, um evento que vai acontecer com Satanás. Satanás vai reunir todos os líderes governantes da terra para se unirem contra os santos, né, do Altíssimo, né? Então, olha que paralelo, né? A gente vê às vezes as histórias e não faz essa comparação. A gente não percebe a alusão que está aqui de um exemplo de uma história real, de um fato que aconteceu dando exemplo, mas também sendo a sombra do que há de vir. Sendo o tipo, representando o antítipo que vai acontecer no tempo do fim, né? Nos últimos dias, né? Então, muito interessante isso aqui. Quando a gente começa a ler com o olhar da lição do guia aqui de alusões, imagens e símbolos, a gente percebe no texto bíblico histórias que às vezes passa batida na gente, né? A gente não percebe, agora a gente consegue olhar com um olhar mais apurado. Continuando aqui. Então o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado na fornalha em chamas. Olha a alusão de novo ao que vai acontecer no tempo do fim, né? A gente vai estudar isso aqui, acredito que a lição vai dar essa analogia, esse paralelismo com decreto dominical, perseguição a quem desobedecer, perseguição a quem se recusar a adorar a imagem. E a gente sabe que vai ter decreto de perseguição e decreto até de morte, né? Como já teve. Então, percebe aí a relação? Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra, adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Só que aqui, ó, nesse momento, olha o verso 8, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Olha o fofoqueiro, o X9, sempre tem, né?
E como teve na pandemia, na vacina, gente que não quis se vacinar, e às vezes gente da própria família ficou julgando, olha aí, ó, se for pro hospital vai morrer, que eu vou falar pra ninguém lhe atender. Gente que era da saúde e viu que o outro não tava querendo se vacinar, ameaçou, né? Então imagina como o ser humano é. Então aqui, ó, astrólogos se aproximaram, sábios ali da época, né, que conheciam a cultura, os talentos daqueles jovens, mesmo assim chegou lá e denunciou o judeu, dizendo ao rei Nabucodonosor, fazendo a média ali, né, puxando o saco, ó rei, vive para sempre, né, salve o rei, esses cumprimentos, né. E aí, ó, tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro que o Senhor construiu, né? Que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado na fornalha em chamas, né? Fazendo o rei lembrar do decreto. E aí, ó, mas, contudo, tem uns caras aí, alguns judeus, que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não tá nem aí pro que o senhor tá falando. Não presta o culto aos seus deuses, nem adora a imagem de ouro que o senhor mandou erguer. Então percebe a malícia aí dessa galera, né? Já fala de um jeitinho pra fustigar mesmo, semeando a discórdia, como fala aqui, né? E aqui como é que a gente responde então? O professor Gilberto faz uma elaboração melhor da pergunta, né? Como o fato da estátua levantada ser toda de ouro e ser exigida a sua adoração, mostra que isso tem uma grande importância profética. Eu já falei, dei spoiler aqui durante a leitura, né? Olha a resposta aqui embaixo, explicando. Na interpretação divina, só a cabeça era de ouro, representando que Babilônia duraria um tempo. Mas o rei desafiou a Deus, fazendo uma estátua inteira de ouro, achando, né, sendo um símbolo de que ele duraria para sempre, o reinado dele duraria para sempre. E no futuro, a prepotência humana, a arrogância vai se repetir. A gente vai ver isso tudo acontecendo de novo, né? Homens querendo ser os seus dominadores, os seus eternos. Até a gente vê isso na política hoje, no cenário político, né? Políticos que estão aí fazendo 30, 40 anos de mandato, não largam o osso, ficam ali, bota sobrinho, bota filho, bota mulher, bota irmão, ficam ali e a gente não vê o país melhorando por isso. Governantes que não querem abrir mão, não aceitam perder, não aceitam ser substituídos, mesmo fazendo atrocidades, mesmo sendo sanguessugas, idólatras, corruptos, mesmo sendo desobedientes ao que Deus pede, né? E boa parte da população é responsável porque eles acabam vendendo seus votos, trocando voto, né? Ou se omitindo, eu já falei isso aqui. E antigamente o povo não podia escolher o rei, né? Hoje a gente pode, mas infelizmente a perversidade, a violência, a corrupção, o afastamento de Deus é tão grande que as pessoas não sabem nem usar a arma mais preciosa que tem, que é a arma do voto, em seu favor. Então colocam bandidos corruptos no poder, né? Que destrói, dão um tiro no próprio pé, né? Lamentável isso. Eu tô falando porque 2026 é ano de eleição e a gente, enquanto cristão, tem que ter uma responsabilidade com relação a isso, né? A gente não pode se omitir, não pode votar errado, né? Tem que votar consciente, apoiando pessoas que professem da mesma fé, dos mesmos princípios, dos mesmos valores que a gente, né? Mais um comentário do professor aqui brasileiro, ele coloca, ó, Nabucodonosor se exaltou, exigindo a adoração de todos, como Lúcifer se exaltou no céu, querendo a adoração dos anjos e foi derrubado na escuridão. Imagine, né? Mesma coisa que o diabo fez lá no céu, Nabucodonosor fazendo de novo aqui, repetindo a história. Olha as repetições que a gente falou que quando repete é porque a coisa é importante. E a alusão de que é a sombra porque vai se repetir de novo no tempo do fim, né? Então Nabucodonosor acabou mais tarde sendo derrubado e reconhecendo Deus como soberano. Lúcifer continua sua luta pela adoração e utilizará contra os filhos de Deus as forças das bestas de Apocalipse 13, a besta da terra e a besta do mar. O apego a Deus nos dará a coragem dos jovens hebreus para que nossa adoração seja somente ao Deus Criador. Amém, né? Então fica o exemplo aqui para a gente não ceder, né? A gente vai ver aqui que no guia traz umas pegadinhas, né? Algumas coisas que podem ter passado na mente de alguns irmãos, algumas irmãs aqui, algumas pessoas, né? Tivesse ali mandando prostrar, será que você se prostraria mesmo sabendo que ia morrer ou não, né? Será que os jovens não poderiam ter fingido ali, se curvando para amarrar um cadastro e dizendo que estava fazendo outra coisa, né? Enquanto oravam ao Deus verdadeiro, né? Falar, não vou fingir que estou aqui orando, mas vou orar a Deus. Né? Realmente valia a pena o que eles estavam enfrentando, né? Ou seja, poder ser morto ali por conta de uma simples curvada, de uma adoração, poderia, né, fingir. E muita gente, às vezes, cai nesse erro hoje, né? Sem dúvida, eles acreditavam que sim, embora suas palavras mostrassem que sabiam que talvez não escapassem vivos, né? Então, às vezes, a gente quer fazer pequenas concessões, e o pai da mentira é o Satanás, né? Só em pensar em fingir,
é uma mentira. E aí você já está servindo ao diabo. Outra coisa é o testemunho. Então eles ficando em pé é que foi o grande contraste. A gente vai ver aqui, né? O povo todo se abaixando, falando, zoando ali, adorando a estátua curvada e eles três quietos em silêncio em pé. Olha o contraste, a diferença, né? O destaque. Agora imagina se ele finge. Para todo mundo, qual é o testemunho que ia ser dado ali? E muitas vezes nós, os jovens, os adolescentes, os adultos, os cristãos, têm sucumbido, têm cedido ao jeitinho ali, achando que está ao politicamente correto. Não vou fazer aqui, mas de coração eu sei que eu sirvo a Deus. Cuidado, né? É isso que o diabo quer, né? São pequenas concessões que daqui a pouco você pode estar distante do que Deus quer para você e sucumbir. Aqui o guia no final coloca aqui, ó, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Lucas 16:10, né? Esse texto ajuda a gente a evitar justificativas fáceis que levam as pessoas a comprometer a sua fé, né? Forte esse aqui, né? Então, seria fácil ali fingir que caiu alguma coisa, que tropeçou, que vai amarrar o cadastro, fingir que está adorando a estátua, mas está orando a Deus. Mas o cristão não é chamado para fingir, ele tem que ser autêntico, né? Ele é chamado para honrar e glorificar a Deus, ainda que morra, né? Porque morrendo, a Bíblia fala que ele vai herdar a vida eterna. Aquele que, em meu nome, né, defender, professar a fé, confiar, ainda que morra, viverá. É o que está na palavra. Então, forte essa mensagem aqui, porque hoje a gente está vendo o mundo entrando na igreja, o conformismo com coisas erradas, a aceitação, né, e com pífias justificativas, né? Desculpas. Ah, não, mas o que importa é a essência, o que importa é o que está no coração, o que importa. O coração do homem é enganoso, né? Vamos tomar cuidado aí com nossas ações, nossos hábitos, nossos comportamentos, principalmente em público, né? Porque é em público que é o maior desafio da gente testemunhar. Não pode ter medo, como o verso áureo fala, né? Tem que ser corajoso, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui no auxiliar coloca o seguinte, ó, em Daniel 3, Nabucodonosor de forma imediata e ironicamente desconsiderou o juízo do qual havia acabado de saber por meio do seu sonho. Ele se empenhou em tomar o lugar de Deus no céu. O sonho deixou claro que o Deus do céu ergueria um reino que jamais será destruído. Olha o erguer, a palavra, como está em Daniel 2,44. Né? Mas, contrariando a vontade de Deus, Nabucodonosor se esforçou para erguer uma imagem de ouro que o representasse. Que representasse a cabeça de ouro. E, em vez de fazer só a cabeça, ele fez o corpo todo. Né? Porém, Nabucodonosor não se contentou em ser apenas só a cabeça, como o sonho indicava. Ele agora se proclamou um rei eterno, cujo império duraria para sempre, simbolizando por sua estátua de ouro maciça, toda de ouro. Em essência, Nabucodonosor ergueu, olha, sua imagem para substituir o reino eterno de Deus. Essa foi a real intenção dele, né? Quando ele deixa de fazer a estátua do jeito do sonho e bota toda de ouro maciço, querendo ser eterno, né? Querendo usurpar o lugar de Deus, tendo ali toda a interpretação do sonho clara como Daniel tinha dado para ele. Então é o que eu falei do paralelo que vai fazer com o tempo do fim. E olha o que o autor coloca aqui, que forte isso aqui, ó. Todos os tipos de estratégias foram usadas para convencer os hebreus a se curvarem. Então o mundo todo vai fazer de tudo, usar todos os sentidos, todas as estratégias, olfato, visão, tato, paladar, tudo para você adorar a imagem, adorar a besta, adorar outra coisa e não ao seu Deus. Descumprindo o que a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus, né? E aqui o autor mostra aqui, faz essa interpretação incrível, que todos os tipos de estratégias foram usados. Primeiro, a ameaça de morte, né, foi explicitamente representada pela fornalha aos pés da imagem. O poder da administração em todos os níveis foi empregado para garantir o controle de todas as várias camadas da população. Poder civil, governantes, tesoureiros, chamou todo ali sátrapas, chamou os responsáveis, os líderes de todas as áreas. O poder da mídia de massa foi usado para alcançar as pessoas em todas as partes do império. Os sábios, os sacerdotes, todos foram chamados ali. Até mesmo o poder da música e da arte foi usado para influenciar e controlar as emoções. Imagine aqui, né? Artistas famosos, influencers digitais, se a gente for trazer para o tempo de hoje, né? Pessoas importantes, personalidades públicas. Chamaram ali as cítaras, pífaros, os tocadores de todos os instrumentos, tudo que tocasse ali, tudo que fosse artístico.
para fazer as pessoas se curvarem à estátua, né? Então, que forte isso aqui. O mundo vai fazer de tudo, celular, rede social, internet, televisão, tudo vai fazer as pessoas cederem, sucumbirem à tentação, né? E se prostrarem, né? E muitos achando que não, é só uma besteirinha, né? Isso aí vai ser bom para ecologia, vai ser bom para isso, vai ser bom para aquilo. A desculpa vai ser bonita, né? Não vai vir pintada de coisa ruim, né? Então vai vir pintada de coisa boa e pior, e ainda vai falar, se você não fizer, você vai morrer. Você vai ter sanções, você vai ter aqui consequências, né? Então, fiquemos preparados, né? No relato de sua resistência, esses 3 hebreus não hesitaram em manter sua fidelidade a Deus. É isso que a gente tem que fazer. Os 2 grupos de adoradores, o campo de Babel e os 3 hebreus, foram claramente delineados e contrastados. O campo de Babel é barulhento, pois eles proclamaram em alta voz, como está em Daniel 3:4. O campo de Deus, por outro lado, é silencioso. Não precisamos nem responder. Só o comportamento da vida prática já fala, o exemplo, né? Babel é poderoso, composto de sátrapas, governadores e outros líderes, conforme está em Daniel 3:2. O campo de Deus é humilde e modesto, descrito apenas como homens judeus. 3 homens judeus. Jovens, né? Daniel 3:12. O campo de Babel é numeroso, abrangendo todos os povos. Daniel 3:7. O campo de Deus é composto de apenas 3 homens, como está em Daniel 3:23. Babel está focado no presente. Quando ouviram, pessoas de todos os povos, nações, línguas se prostraram e adoraram ali na mesma hora. O campo de Deus, porém, olha para o futuro. Ele vê as consequências que podem vir com aquela ação ali presente, né? Isso é planejamento, isso é visão de longo prazo, né? Sabedoria, não imediatismo. E aí sabe da esperança e do livramento que só Deus dará, né? Como está em Daniel 3:17. Os adoradores em Babel são legalistas. E aqui vem um conceito bacana. Legalistas, aqueles que obedecem por medo e ou por interesse próprio, né? Então, ou por medo, vou obedecer aqui porque estão mandando de forma mecânica, mas está obedecendo, está se curvando, está aceitando, está se submetendo, sendo súdito, ou interesse próprio, né? Eu vou fazer aqui para não morrer, vou fazer aqui para ganhar uma recompensa, vou fazer aqui por isso, por aquilo. Já os do campo de Deus servem a ele por graça, por amor, mesmo que ele escolha não livrar as pessoas das turbulências, das dificuldades e até mesmo da morte, né? Que diferença, né? Forte isso aqui. Que a gente possa aprender, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, né? Essa é a palavra de Deus. Não dá pra gente fingir, não dá pra gente tapar o sol com a peneira, tentar agradar 2 senhores, o mundo e a Deus, né? A gente tem que se posicionar, né? Temos que ser fiéis aos nossos valores, aos nossos princípios e à palavra de Deus. Aqui tem mais uma pergunta pra gente finalizar e finalizar com Ellen White. Tem uma pergunta aqui, a pergunta 3, ó. Eu vou compartilhar aqui quais palavras dos 3 rapazes hebreus desafiaram o rei, o que isso nos ensina sobre fé e o que às vezes ela pode exigir de nós. A gente já falou isso aqui, né? Daniel 3:17-18. Tá aqui, ó. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Então, ó, ele não diz que vai, ele fala, se Deus quiser livrar a gente, ele vai livrar. Mas se ele não livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, se Deus quiser livrar a gente, ele vai livrar. Mas se ele não livrar, saiba que a gente não vai obedecer não, a gente vai morrer aqui, mas não vai negar a nossa fé. Que forte, né? Olha aqui a pergunta elaborada do professor Gilberto. Como os jovens hebreus responderam ao rei e que mostrou ousadia pela fé para enfrentar uma exigência que contraria a devoção a Deus? Aqui, eles responderam, não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua, porque nosso Deus nos livrará da fornalha e da tua mão, se ele quiser, né? Isso é ousadia baseada na fé no Deus a quem serviam. Isso é fé adquirida pelo relacionamento. Só confia aquele que tem relacionamento íntimo, né? O professor comenta o que eu acabei de falar anteriormente, que os jovens hebreus poderiam ter fingido adoração à estátua para evitar o confronto, mas sua fidelidade a Deus não permitiu. No tempo do fim, vamos precisar dessa fé e coragem, porque será exigido dos filhos de Deus firmeza no que creem. Então, tá aí, recado muito forte do que aconteceu, retratando o que aconteceu no céu e também sendo sombra do que vai acontecer de novo no tempo do fim. Que história, né? Vamos ver aqui Ellen White para finalizar.
Né? Ellen White coloca aqui claramente esse cuidado de Deus, né? Com os jovens, com os fiéis, com o seu povo remanescente. A gente viu isso ao longo da lição toda. Lição passada a gente viu sobre Ruth, sobre Esté, né? Noemi, o cuidar de Ruth e Noemi ali para achar o Boaz, o Goel, né? E a gente viu em Esté também o povo sofrendo jurado de morte e aí Esté vem e age ali como uma resgatadora, né? Através de Deus. Então, ela coloca aqui, ó, o Senhor, porém, não esqueceu os que lhe pertenciam. Quando suas testemunhas foram lançadas na fornalha, o Salvador se revelou a elas em pessoa e andou com elas no meio do fogo. Na presença do Senhor do calor e do frio, as chamas perderam seu poder de consumir. Amém, né? De seu trono real, o rei observava tudo, Nabucodonosor, né? Esperando ver os homens que o haviam desafiado serem completamente queimados. No entanto, seus sentimentos de triunfo mudaram de repente. Os nobres que estavam perto dele viram seu rosto ficar pálido, enquanto descia do trono e olhava com mais atenção para dentro das chamas ardentes. E os detalhes que Ellen White, a profetisa do Senhor, inspirada, dá é incrível, né? Parece que ela estava ali na cena, né? Assustado, o rei Nabucodonosor voltou-se para seus cortesãos e perguntou: não eram 3 homens que a gente jogou ali dentro da fornalha, amarrado? Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo, como é que pode? Eles não estão sofrendo dano nenhum. E o aspecto de um desse quarto que está ali é semelhante ao filho de um Deus. Daniel 3, 24 e 25. Olha que prenúncio de Jesus, né? Ellen White coloca aqui como aquele rei pagão soube reconhecer a aparência de Jesus, do Filho de Deus. Os cativos hebreus que ocupavam posição de confiança na Babilônia tinham representado a verdade diante dele na vida e no caráter. Quando questionados sobre a razão de sua fé, tinham respondido sem hesitação. De forma clara e simples, haviam apresentado os princípios da justiça, ensinando assim aos que estavam ao seu redor a respeito do Deus a quem adoravam. Essa tem que ser a minha e a sua vida, né? Falar sobre Deus por onde quer que a gente vá. Ellen White finaliza dizendo: os fiéis hebreus eram talentosos, cultos e honrados, mas essas vantagens, né, dons, talentos, não fizeram esquecer-se de Deus. Não tinha soberba, não tinha arrogância, não tinha prepotência. Olha a diferença, né, do rei arrogante, prepotente, achando que ele que era o responsável por tudo. Os jovens, os cristãos fiéis, sabem que tudo é dádiva de Deus, né? Suas qualidades foram santificadas pela graça divina. Seu exemplo piedoso e sua integridade inabalável exaltou aquele que os havia chamado das trevas para sua maravilhosa luz. Sua libertação milagrosa revelou diante de vasta assembleia o poder e a majestade de Deus. Jesus colocou-se ao lado deles na fornalha ardente e a glória de sua presença convenceu o orgulhoso rei da Babilônia de que era o Filho de Deus. E aqui ela dá um relato de que Daniel e os 3 jovens ali, durante a história deles em Babilônia, eles irradiavam o céu, né, a luz do céu. E todos ao redor entendiam quem era o Deus dele, a fé que os enobrecia, né, e fazia a vida deles ser exemplar, embelezando tudo pelo seu caráter, né? Então, pela libertação de seus servos fiéis, o Senhor declara que defenderá os oprimidos e derrubará as potências mundanas orgulhosas e que fazem sacrilégios, né? Os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, são a registro de Daniel nesse momento aí desse evento. Alguns estudiosos falam que ele poderia ter viajado a serviço do rei, estava em outra região, né? Mas os 3 jovens ali seguiram o que Daniel sempre testemunhou para eles também, né? Não desonraram ao Deus do céu, homenageando a grande estátua de ouro, ainda que causasse furor ali no rei, no diabo, e é isso que a gente faz com o diabo quando a gente é temente, obediente a Deus, né? Deixa ele furioso, enraivecido, e ele vai querer agir, vai querer perseguir, vai querer matar. Mas em Cristo a gente é mais que vencedor, a gente tem que ter fé e esperança, confiar que Deus vai nos livrar. E se Deus permitir, se Deus não quiser nos livrar, ainda que a gente morra, a gente vai viver eternamente quando Ele voltar para nos levar, tá bom? Então, que essa seja a minha crença, a minha esperança e a sua esperança sempre, de forma fiel, firme, independente do que aconteça com a gente, com a nossa família, tá bom? Então, se você gostou, curta aí, comenta, se inscreve aqui no canal, porque você vai receber avisos, notificações sempre que eu postar conteúdo aqui e você vai ajudar esse conteúdo a ir mais longe. Você vai ser um duplicador, um missionário levando a palavra de Deus, porque quando você faz isso, o YouTube sabe que esse conteúdo foi legal, foi importante e vai mandar para outras pessoas que estão procurando sobre Bíblia, sobre temas assim aqui na internet, tá bom? Então conto com você, vai ser de graça, não vai doer nada, mas vai ajudar muita gente. Então, espero você no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.